Me perdi. O que vocês estão vendo na apresentação? Vocês conseguem ver essa apresentação no PowerPoint? Sim. Sim? Ok, obrigado, Maria Beatriz. Então, eu queria só lembrá-los, na aula passada, eu vou trocar a apresentação. Na aula passada, nós falamos sobre como é que a gente ia analisar, do ponto de vista metodológico. Não, cadê? Do ponto de vista metodológico, essa disciplina, porque ela é um tanto, né, pretensiosa, de certa maneira, no que se refere ao que ela tenta explicar. Ela é muito rigorosa com a metodologia, do ponto de vista intrínseco, mas às vezes os pressupostos podem trazer problemas que não são visíveis para quem começa a estudar a matéria. E como a gente vem do direito que tem outra tradição metodológica, eu acho que ia ser útil a gente ter essa primeira conversa sobre falácias lógicas, para que a gente fosse analisar as teorias das relações internacionais com bastante potencial crítico, para entender que, às vezes, essas teorias elas têm falibilidades que merecem ser percebidas, né? E falta falar uma coisa aqui nessa aula, que foi o viés de confirmação que a gente tem quando a gente vê uma teoria que parece que é o que a gente pensa do mundo, a gente tem uma teoria, uma predisposição de achar que ela está certa, né? Isso é muito comum. Então, a gente vai tomar cuidado com isso. Bom, eu decidi, para a gente aproveitar melhor o nosso tempo, que eu vou fazer um videozinho curto sobre teoria de jogos, naquilo que a gente vai usar para a nossa disciplina. Então, eu vou fazer esse vídeo, vou mandar para vocês e a gente complementa a discussão depois. Hoje, nós vamos falar sobre o marco teórico que eu vou estar pensando no plano de fundo, assim, da minha cabeça, quando a gente explica a evolução das relações internacionais, especialmente no que se refere aos procedimentos pelos quais eles chegaram a criar as normas do direito internacional, as funções do direito internacional, as jurisdições do direito internacional. Porque quando a gente começa a analisar a sociedade internacional pela perspectiva do direito, a gente tem uma série de limitações. E esse é o ponto de partida da nossa. Todos vocês são do curso de Direito? Tem alguém que não é do Direito? Que essa disciplina ela é aberta a outras pessoas de outros cursos. Mas todos vocês são do Direito? Tem alguém que não é? Me fala aqui no chat. Eu sabendo disso e tendo clareza, Olivia, com relação às peculiaridades do direito internacional e como que esse direito ele reflete uma sociedade muito complexa, muito diferente daquela que a gente está acostumado. E por ser uma sociedade tão diferente, ela tem, consequentemente, um direito muito diferente. Então, a nossa chegada a esse campo de estudo é um pouco insegura, sabe? Porque a gente não entende muito bem como que as coisas funcionam, porque elas são muito menos formais, muito menos institucionalizadas, regulamentadas, jurisdicionais e positivadas do que o que a gente está acostumado a estudar nas outras disciplinas, entendeu? Então, essa matriz analítica das networks, ela é muito útil para mim, porque ela me permite explicar para vocês, através de um marco teórico que não se
constrange, que não se limita, que não se condiciona apenas às estruturas jurídicas com as quais nós estamos acostumados, acho que vai ser útil para todo mundo. Então, isso aqui também é o que eu vou adotar no 8º período no Direito Internacional Público. Então, eu queria falar desse como é que nós vamos analisar a teoria das relações internacionais. E é óbvio que a gente tem um olharzinho muito curioso sobre como que essa sociedade internacional produz o direito internacional, né? A gente tem essa preocupação. É claro que esse material que eu estou tendo aqui, eu vou mandar para vocês, como mandei o último, né? Em PDF. Então, esse é o David Graywall e esse é o Manuel Castas. Eles são da teoria das relações internacionais e da teoria da linguística, comunicação, relações internacionais e tal. E eles desenvolveram essa ideia de network, e especialmente network power, né? Poder de network. Então, a maneira pela qual eu tento compensar não vou falar deficiências, mas as diferenças, Giovana, Tony, bom ver você, sobre a sociedade internacional e a sociedade interna, elas são muito marcantes e elas condicionam muito a maneira pela qual vocês abordam o direito internacional e muitas vezes vocês acabam tendo uma certa descrença sobre a juridicidade do direito internacional por conta disso. Então, vamos pegar esse contexto, né? A ideia básica é que nós vamos tentar analisar essas relações internacionais, a sociedade internacional, e como que essa sociedade produz o direito internacional, pelo prisma dessa coisa que nós estamos chamando aqui de network power, né? Deixa eu tentar explicar como isso é polivalente, o Júlia, Beatriz e Rafaela, com múltiplas aplicações. Então, eu prefiro não traduzir. Acho melhor a gente trabalhar com a palavra em inglês mesmo, network. Então, um grupo de pessoas interconectadas umas às outras, ligadas. Mas é claro que a Thaís pode participar. Oi, Thaís. Interconectadas umas às outras, ligadas a si, de um modo que as tornam capazes de cooperação. Cooperação que é benéfica para os dois lados. E esse grupo de pessoas interconectadas através de um deixa essa palavra, através de um modo que permite a cooperação, ela pode ter várias formas, inclusive o intercâmbio de bens e de ideias. Um conceito bem genérico, bem genérico. Aí, o pessoal da teoria das relações internacionais, o Beatriz, tem um certo desdém pelo direito, sabe? Eles acham que nós do direito somos meio bobo, meio ingênuo, meio crédulo, por achar que o direito internacional tem a importância que a gente acha que tem. Eles, Maria Clara, muitas vezes acham que o direito internacional não tem a importância que a gente talvez gostaria que tivesse. E nesse contexto, há um certo esforço retórico para evitar usar palavras que se identifiquem com o vocabulário jurídico. Então, eles ficam criando uma série de palavras que, no fundo, se referem a estruturas jurídicas. Tá? E dentro da teoria, da terminologia que ele usa, essa ideia de estándares de cooperação, né, o que permite o formato da cooperação, a gente entende como normas. Né? São normas. Essas normas que estruturam a cooperação entram no nosso campo do direito. Então, networks são normas de uma estrutura de cooperação. Né? Cooperação entre seus participantes através do compartilhamento de standards. Essa palavra também eu não queria traduzir. Então, o que eles estão chamando de standard, nós vamos chamar de direito, nós vamos chamar de norma jurídica. Né?
Mas eu faço questão de ressaltar que nem todo formato de cooperação através de network tem natureza jurídica. Não tem nem precisa ter, mas quase sempre se reveste de alguma formatação normativa, que, para nós, é um ponto de partida para a gente entender do que se trata. E, quando a gente usa o Network Power para entender, a gente vai além do que só o direito nos diz. Então, é uma ferramenta que nos permite compreender diferentes maneiras pelas quais o poder se manifesta dentro dessas networks. Relações internacionais é um campo da ciência política. É um campo muito preocupado com as relações, inclusive as relações de poder. Como que esse poder se manifesta é um assunto que vários teóricos se debruçaram, se dedicaram, e tem uma produção teórica enorme, Otônio. Cada um gosta mais de uma, tudo bem, isso aí ao sabor do cliente. Eu gosto dessa do Castle, em que, veja, nesse contexto de falar de network power, né? O poder é a capacidade relacional, de impor a vontade de um ator. Veja, a teoria das relações internacionais usa muito essa palavra ator. Nós, no direito, a gente fala de sujeito, né? Eles falam de ator. Por que sujeito? Porque é aquele que é o destinatário de normas jurídicas, né? Mas aqui eles não estão preocupados com a dimensão jurídica. Então, eles falam um ator que tem um papel nas relações internacionais. Então, o poder é a capacidade relacional, ou seja, uma capacidade que se exerce no contexto de um relacionamento, de impor a vontade de um ator sobre outro, fundamentando-se na capacidade estrutural de nominação incorporada nas instituições da sociedade. Ou seja, vou dar um exemplo. Ontem, os Estados Unidos usou do seu poder de veto para impedir a adoção de uma resolução no Conselho de Segurança que abordaria a situação dramática vivida na faixa de Gaza. Isso é um exemplo de um poder, né, de impor a vontade desse ator, fundamentando-se na capacidade estrutural de dominação incorporada na instituição da sociedade. Ou seja, a ONU tem um Conselho de Segurança que tem regras que permitem o veto. Então, foi exatamente isso que se desdobrou, entendeu? Quer dizer, esse referencial nos ajuda a entender melhor. Dentro do que a gente chama de network power, o Júlia, Rafaela, Lívia, Maria Clara, e os outros não aparecem o nome aqui para mim, mas sei que vocês estão aí. Yasmin, Ian, Warren, Vitória, Estela, né? Sofia, Sara, Samuel. Então, é possível compreender essa categoria de análise que a gente está chamando aqui de network power em várias situações distintas. Então, o Castells, ele fez uma tipologia de network power, sabe? Ele fez uma tentativa de demonstrar como diferentes contextos podem se manifestar nesse debate sobre como que se cria estruturas de cooperação. Oi, Ana Júlia, tudo bem? Que bom que você veio. Então, uma variante dessa ideia de network power é o network making power, que significa o poder de criar uma network, de programar como que essa network vai funcionar, de mudar a programação. Sim, tem alguém tentando entrar que não está conseguindo, parece que porque não está com o e-mail. Mas assim que aparecer para eu autorizar, autorizo. Network making power é o poder de criar uma network. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, os vitoriosos Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética e tal, criaram uma network chamada ONU, com participação de muitos países. Esse é um exemplo de network making power. Recentemente, Brasil, Rússia, Índia,
China, e pouco depois África do Sul, criaram uma outra network chamada BRICS. Então, a capacidade de criar e de mudar o que está estabelecido como as regras de funcionamento dessa cooperação dentro dessa network. Esse poder de criar e de mudar, network making power. Bom, o segundo tipo. Veja, a variação da terminologia é muito pequena, muito sutil, né? Tentem acompanhar, né? Aqui é o networking, o outro era network making, esse é o networking power. Mas reclama com castas, viu? Não fui eu que inventei essa nomenclatura, não. Esse é o poder do gatekeeper, do porteiro, do guardião do portal, né? É o poder de quem está dentro da network sobre quem está fora. O poder sobre os que não fazem parte dessa network, mas, por exemplo, gostariam de fazer parte. Recentemente teve uma discussão sobre adesão de países à OTAN, né? E aí o poder de veto que todo mundo tinha, porque tem que haver consenso entre todos para que haja um novo membro. No mesmo contexto, se discutiu a adesão de países à União Europeia, né? A mesma, você poder impedir que, por exemplo, Estados Unidos, todos os anos, ao ter a submissão da candidatura do Estado da Palestina a ser membro da ONU, né, eles vetam o Estado da Palestina. Isso é um exercício de networking power. Você consegue ter poder sobre quem está fora, inclusive no que se refere a sofrer as consequências de estar fora e ser impedido de entrar, ou ser precificado, ser cobrado, né? Enfim, ter que ceder valores para poder entrar. O network power, então, network making, você cria network. Networking é o poder de quem está dentro sobre quem está fora. Network power é o poder de atores que estão dentro da network. Como é que eles, entre si, exercem esse poder? Então, networking é com quem está fora, network é entre quem está dentro da network. Por exemplo, Brasil e Argentina estão dentro do Mercosul. França e Alemanha estão dentro da União Europeia. Como é que essa participação na network permite diferentes projeções de poder entre quem está dentro? E, por fim, essa expressão network power, mas em sentido estrito. Eles não inventaram uma outra palavra que não, o que gera um pouco de confusão, né? Porque a gente já viu um conceito de network power, né, do Grewal, que é mais genérico. Essa variação aqui é muito importante para nós, o Júlia, Giovana, Lívia. É muito importante porque ela é a maneira da gente interpretar o papel que o direito pode ter sobre os países no cenário das relações internacionais. Então, network power, em sentido estrito, é o poder que as normas de cooperação dessa network têm sobre os países, sobre quem faz parte da network. Então, por exemplo, se um país cumpre ou não cumpre uma decisão de um Conselho de Segurança, de uma Corte Internacional de Justiça, de uma organização como o Mercosul, que poder essa network exerce sobre os seus membros, né? Esse é muito a cara do que a gente chama. Elisa, pode você levantou a mão? Eu levantei sem querer, desculpa. Ah, tá. Não, mas aproveita e conversa comigo aqui. Olha só, quando a gente fala sobre efetividade, vocês estão tendo aulas sobre questões introdutórias ao direito? Vocês já viram essas discussões sobre o que é efetividade, o que é eficácia jurídica, o que é eficiência? Vocês tiveram alguma oportunidade de ver essa discussão? Eficácia social? Não? Estão tímidos? Mais ou menos no período passado, mas não muito profundo, assim. Tá. Vamos falar de um jeitinho bem simples, tá? Quando a gente cria uma regra, a gente tem uma expectativa de que essa regra vai produzir um efeito sobre quem está sendo regulado, regido. Né? Que ela vai ter efetividade.
ou seja, que ela vai ser cumprida, que o efeito que foi pensado para ela vai acontecer. Às vezes não acontece. Eu tinha um professor, Elisa, que ele dava um exemplo disso. Na faculdade tinha um cartaz assim, atrás da mesa do professor, proibido fumar na sala. Esse professor, Menelik, ele fumava tanto que ele acendia um cigarro no outro. Ele fumava quase um maço na aula, durante uma aula. Incrível, incrível. E ele falava, tá vendo? Essa regra, ela não tem o poder de se impor, por exemplo, aqui sobre mim. Eu vou fumar. Então, às vezes, as regras são poderosas, às vezes elas não são. O que define quando que um país vai ou não vai cumprir uma norma de uma network internacional, de uma organização internacional? Por exemplo, e se o Conselho de Segurança mandar Israel fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Será que ele vai cumprir? E se um outro país deixar de fazer, desafiar uma resolução do Conselho de Segurança, vai sofrer? Fala, Lívia. Ô, pessoal, vocês são muito bem-vindos a participar, viu? Só que eu estou olhando para frente aqui, eu posso às vezes não ver vocês levantando a mão, aí vocês insistem que eu acho tão bom, viu? Fala, Lívia. Eu queria saber se você pode disponibilizar esse slide no Moodle. Mas é claro, vou mandar para o e-mail de todos, vou deixar no Moodle, e junto com essa aula, né? Meu Moodle tá incompleto, vamos dizer assim, né? Então, Sim, obrigada. Vamos ver se vocês entenderam de maneira bem simples. Network Making Power é o poder de criar uma network, de mudar a network. Inclusive, o poder de articular essa network com outras networks. Você cria, né? Veja, quando vocês constituem uma comissão de formatura, Network Making Power, quando vocês criam uma atlética, ou quando Network Making Power, tá? Essas categorias, primeiro que elas não foram pensadas especificamente para as relações internacionais, elas são pensadas para a comunicação. E eu sou meio parado por esses negócios. Eu acho que dá para aplicar para tudo. Tudo. Né? Eu vejo possibilidade de análise pela perspectiva do Network Power. Desculpa se eu se empolgo às vezes, tá? Então, Networking Power é poder de quem está dentro sobre quem está fora, inclusive no que se refere a deixar entrar ou não, fazer quem está fora sofrer certas consequências. Network Power é poder de quem está dentro sobre quem está dentro da estrutura da network, né? Por exemplo, dentro da Organização Mundial do Comércio, tem uma série de regras sobre o que o Estado pode ou não pode fazer para intervir no mercado. Então, o uso desse poder entre eles, né, de se cobrarem, que se mistura com o Network Power, que é o poder das normas, o poder da network, dos standards sobre os membros. Né? Fala, Tuane. Professor, mas tipo, tô pensando que isso é uma tipologia para fazer análise, né? Pelo que você estava trazendo. Exato. E aí, só que tipo, todas as tipologias podem ser, por exemplo, se a gente for fazer uma análise dos BRICS, você vai ter Networking Power, você vai ter Street Sense, você vai ter Networked, você vai ter o Making, tudo ao mesmo tempo. Então... elas não são excludentes, não, viu? Elas se complementam. E, às vezes, uma não se aplica, a outra sim. Elas são ferramentas para a gente compreender como é que o direito, vamos falar assim, né, com o nosso vocabulário, como é que as organizações internacionais, como é que as normas internacionais, as jurisdições internacionais servem como estrutura dentro da qual as relações de poder na sociedade internacional se organizam. Quando a gente olha só pelo olhar do direito, parece que a gente não tem uma visão. É como se a gente enxergasse só algumas cores, mas não todas, sabe? Então, essa abertura para sair um pouco do direito e compreender mais enquanto network, que tem várias gradações, variações de relações de poder,
Isso aproxima o estudante do direito da análise sobre relações internacionais. E cada network, como você falou, Lívia, você acha que eu te respondi? Tony quer perguntar também? Respondeu. Eu só estava com uma dúvida além disso, assim, depois do que você falou, né, eu pensei em outra coisa. E talvez essa seria uma visão do direito como norma, né, excluindo do direito o espaço das relações de poder, mas que pode ter uma visão aí do direito que já colocasse ela implicada, as relações de poder implicadas. E aí eu digo isso, inclusive, fora das normas internacionais, né, forma das relações, porque as relações internacionais, digamos que a gente estaria falando das relações de poder, né, como você trouxe aqui o conceito. Só que se a gente for pensar, a criminalização tem a ver com relação de poder, a efetividade ou não de um processo tem a ver com relação de poder, né? O número de instâncias que a pessoa... Tudo tem a ver com as relações de poder, né? Por mais que, assim, o direito tente se colocar fora disso, enquanto prática, não me parece que está separado. Na bissetriz da hipotenusa do cateto oposto ao adjacente, na mosca, né? Exatamente, Tony, pelas coisas que você falou, que eu acho que é útil a gente trabalhar com um marco analítico que não seja tão rígido e limitado quanto o direito. Então, network serve para criar um pouco de uma ponte entre as estruturas institucionais que a gente gostaria de ver para entender melhor nas relações internacionais e as relações de poder que de fato existem e que se projetam dentro dessas estruturas institucionais. Então, assim, é exatamente para que a gente tenha um tipo de referencial analítico para o poder que seja compatível com a análise do direito, que nós vamos aqui chamar de network. Seja, por exemplo, um tratado é uma forma de network, uma organização internacional é uma forma de network, uma aliança é uma forma de network. Esse é o negócio. A gente pode chamar tudo, né, de network. Então, você foi na mosca com relação a por que a gente tem um benefício teórico, analítico, ao usar por causa disso. Porque a gente, no direito, espera as coisas acontecer de uma forma e as relações de poder nas relações internacionais são muito determinantes de como as coisas vão ou não vão acontecer. Então, é por isso que esse referencial nos aproxima. Então, tem várias coisas que influenciam como que essas networks vão ser organizadas, estruturadas, né, os valores, e a gente pode fazer um tipo de formulário de análise para pegar, por exemplo, o BRICS, a ONU, o Mercosul, qualquer network que a gente escolher, OTAN, G7, G20, e colocar aqui, ver o que funciona, o que não funciona, o que faz sentido, o que ajuda, o que sabe, como uma ferramenta para a gente não ficar muito solto, sem referencial teórico metodológico para analisar isso aqui. Senão a gente fica meio perdidão, sabe? E nós vamos ter aula sobre teoria das relações internacionais e nós vamos, bom, isso aqui é um pouco mais dele, falar sobre as várias teorias e como que é um pouco à la carte, Rafaela. À la carte em que sentido? Você pode escolher o marco teórico, o paradigma, a doutrina, a corrente filosófica, teórica, que você se identifica mais. E você vai perceber que tem umas que funcionam mais para analisar conflito, outras que funcionam mais para analisar a cooperação, e que se você tenta tirar um marco teórico do seu objeto de estudo principal e botar em outro, muitas vezes não dá certo, não funciona. Então, exatamente por isso que a gente tem que ter uma âncora teórica para a gente não se perder nessa disciplina, tá? Então, tem uma série de questões, deixa eu compartilhar uma outra postura com vocês agora, uma série de questões que estão acontecendo hoje que são profundamente afetadas, condicionadas
moldadas, legitimadas por uma história da maneira pela qual essa sociedade internacional se organizou. E eu queria falar de alguns momentos, vão ser momentos que vão nos permitir entender essa relação, Otônio, poder, direito, como que as relações de poder influenciam a criação de networks, que depois vão estruturar as relações internacionais. São alguns momentos muito marcantes, né? Então, vejam só, antes da gente começar a falar de relações internacionais, entre nações, eu queria lembrar que havia, no contexto europeu, uma estrutura de poder bastante hierarquizada, muito marcada pela essa ideia de sucerania e vassalagem, que era algo que vocês achavam que nunca mais iam ouvir falar, né, Ana Júlia? Nunca mais achou que fosse ter que falar disso, mas aqui estamos nós, né? A gente tem relações de proteção do sucerano sobre o vassalo e, ao mesmo tempo, de cobrança de tributos e soldados, e o vassalo, né, tem o outro lado dessa correspondência de, por um lado, ser protegido, por outro lado, ter que, né, pagar a sua participação nisso. E isso faz com que a Europa seja bastante pulverizada do ponto de vista político, no entanto, com algumas identidades importantes, como a identidade religiosa. Vocês lembram da primeira aula que a gente falou sobre os vários mapas geográfico, étnico, civilizatório, religioso, linguístico? Você se lembra? Isso ajuda muito a entender onde é que estão as alianças, onde é que estão os conflitos, por que certos países estão juntos e não com outros, né? Então, aqui você tem um contexto da Europa Ocidental muito marcada pela Igreja Católica Apostólica Romana, centrada em Roma, né, na figura do Papa. E essa grande network, né, ela também convivia por muito tempo com o Sacro Império Romano Germânico, que, né, naquela frase famosa, não é nem sacro, nem império, nem romano, né? Mas essas estruturas de poder vão passar por um teste muito importante a partir do que acontece com o Renascimento e mudanças culturais importantes que vão tirar a centralidade do feudo e da agricultura, né, e aumentar, através do comércio e da troca de ideias, né, uma série de relações civilizatórias que mudam, né, nesse momento. E uma das contribuições mais importantes para esse processo foi o Gutenberg, que inventou uma maneira de fazer impressões, né, com tipos móveis, que permitiu a produção de livros em uma escala muito maior do que se tinha antes. E isso possibilitou a comunicação de informação. É como se, para a época, antes da internet e depois da internet, sabe? Foi uma coisa realmente incrível. E uma das primeiras e mais importantes publicações foi a tradução da Bíblia para o alemão. E isso acabou possibilitando que muitas pessoas tivessem um contato mais direto com as ideias que estavam na Bíblia, e reduziu um pouco a importância do intermediário da igreja para fazer essa articulação. No contexto em que a Igreja Católica Apostólica Romana, pulverizadamente e centralizadamente, busca arrecadação de recursos para a construção dessa maravilhosa basílica, e dentre esses contextos tem a famosa venda de indulgências, né, que chegou a um ponto assim, de ser um business plan
muito sofisticado, e isso gerou assim, a gota d'água da crítica, especialmente, né, do religioso, do padre católico, né, Martinho Lutero, que tenta fazer críticas para melhorar a igreja por dentro. Né? Ele quer reformar ela. E a pregação dele acaba sendo, de certa maneira, politicamente complicada para Roma. E depois que Lutero abre esse caminho, Calvino, Zwingli e até os espertões tipo Henrique VIII vão fazer adaptações nacionais, locais, para essa compreensão sobre religiosidade, Deus, o poder do Papa, né? E é claro que isso mexe com os sustentáculos de poder e a Igreja responde, né? A Contra-Reforma, a partir do Concílio de Trento, vai ser uma política muito bem estruturada, profundamente organizada, no sentido de combater qualquer coisa que pudesse contrariar, né, os cânones defendidos ali, inclusive no que se refere às interpretações sobre a palavra de Deus e tudo mais. Aí a gente tem um momento em que o que era uma grande unidade católica apostólica romana começa a ser um espaço pulverizado entre diferentes agremiações religiosas que têm, em alguns momentos, muita intolerância uns com relação aos outros, e isso também é aproveitado politicamente por uma série de atores que tentam se escapar da influência do poder que os estados papais, não é que o Papa, que a Igreja exerce sobre o seu próprio território. Então, a gente começa a ter uma série de guerras que têm um fundo religioso. Essas guerras são terríveis, cruéis e vão deixar um legado muito preocupante para o que vai vir depois na própria história da Europa. Né? A partir da paz de Augsburgo, 1555, parece que vai haver uma tolerância para essa convivência não ser necessariamente conflitiva, né? Mas isso vai mudar quando os Habsburgo assumem o Sacro Império Romano Germânico e se entendem como representantes de uma interpretação católica, como sendo a única correta, pura, verdadeira, etc. E, tal, e eles não toleram qualquer outra religião, consideram como se fosse um sacrilégio, como se fosse... E os Habsburgo, nesse momento, eles são muito poderosos, né? Eles são muito poderosos. E ao comunicar que não haveria mais essa tolerância aqui na região, né, da Boêmia, né, em Praga, os representantes do imperador foram defenestrados. Né? Essa é a famosa defenestração de Praga, que teve duas. Né? E, por incrível que pareça, apesar de ser uma estrutura alta, os representantes do imperador que foram lá falar que não ia ter mais tolerância acabaram sobrevivendo, e isso foi interpretado como sinal da vontade de Deus e a motivação para uma série de guerras. Então, começa num contexto cujo pretexto é religioso. A motivação, né, o discurso, a narrativa. Então, vai ter um primeiro momento. Veja, isso veio a ser chamado depois de a Guerra dos 30 Anos, mas naquele momento eram várias guerras sucessivas. Né? A Revolta da Boêmia, a Dinamarca intervém para proteger os protestantes, depois a Suécia, que também tem um exército muito bom, inclusive o rei morre na guerra. Né? E aí, a quarta parte dessa guerra é a mais intrigante para nós. Por quê?
Porque a França, essa é uma guerra entre protestantes e católicos, protestantes e os Habsburgo, né? Tentativa de garantir uma autonomia religiosa e uma imposição de uma forma de crença. A França não é Habsburgo, não é da dinastia, não era, mas ela é predominantemente católica. Paris é católica, os reis são católicos. Tem uma região que é calvinista, tem, mas acima de tudo ela é católica e o rei, a família real é católica. Assim como era católico o cardeal, né? Famoso cardeal de Richelieu, que tem gente que acha que é uma figura da literatura, né? Por conta dos Três Mosqueteiros e tal, mas ele realmente existiu e foi uma pessoa politicamente muito ativa. E ele percebeu o seguinte, olha, então essa é a pergunta, né? Por que a França católica não ficou ao lado do imperador católico e do Papa contra os protestantes, né? Por que não foi isso que aconteceu? E aí a gente vai falar da influência de autores como Maquiavel, que foi importante na compreensão de vários que vieram depois, inclusive do Richelieu, né? De uma separação entre uma ideia de moral e de política no que se refere ao Estado. As pessoas podem ser julgadas moralmente e vão para o inferno, vão para o céu, mas o Estado não cabe esse tipo de juízo, porque ele não está sujeito a esse mesmo tipo de julgamento, não está limitado às questões. Então, o que a gente está querendo dizer é que, se você olhar para as regiões em azul, vocês vão ver onde que estão os Habsburgo. E a França está aqui no meio, cercada de Habsburgo, quase por todos os lados. Isso é preocupante do ponto de vista da geopolítica, da defesa, né, Ana Beatriz? Gera uma certa insegurança. E aí o que vai acontecer? A França decide, primeiro, sorrateiramente, discretamente, através de espionagem, sabotagem, mas depois ela ainda na guerra para valer mesmo, com tudo, já pega os Habsburgo depois de 3 guerras consecutivas, né, bem enfraquecido. O que vai acontecer a partir desse momento é que essas guerras que tinham uma dimensão muito marcada pela ideia de religião passam a ter uma outra força motriz que prepondera sobre a lógica da religião, que é essa dimensão geopolítica, essa dimensão política. Então, essa palavra raison d'État, né, é muito famosa, todo mundo já ouviu. As razões do Estado significariam que o interesse nacional da França não estava em uma identidade religiosa com os Habsburgo, e sim na defesa de um país que, de acordo com, né, o que já não estão mais constrangidos, ou pelo menos não tão constrangidos por um código moral religioso, e vão pesar mais essa questão da correlação de forças, Otuane, que é aquela questão que você estava falando. Então, tem uma palavra, tem uma expressão que é muito, muito, muito utilizada nas relações internacionais. Muito. Todo mundo precisa ter alguma familiaridade com ela. Que é a ideia de equilíbrio entre as potências. Muitas vezes fala balança de poder, mas é porque, em inglês, balance, pode ser traduzido como balança, mas balança é a ferramenta que mede comparativamente o peso, né? Balance é também o equilíbrio, que não significa uma coisa parada. Imagina aqueles vários jogos em que você tem que se manter equilibrado, porque o chão gira, enfim. A palavra equilíbrio é mais adequada, mas ela não é a mais usada. Então, a ideia é o seguinte: existe um jogo, interações de poder, e essas interações de poder são condicionantes mais importantes a partir desse momento, na opinião desses autores, para definir como que eles vão se comportar no plano internacional, superando a velha moralidade cristã. A ideia básica
é o seguinte, se você tiver... Pois não, Tuane? Mas você apontou aí que as guerras deixam de ser guerras religiosas, né, para serem guerras É que elas geopolíticas. deixam de ser apenas, né, a religião não explica tudo, porque, mas não deixa de ter uma dimensão religiosa também, tá? Não estou excluindo ao todo, estou só dizendo que outras coisas parecem que vão preponderar. O caso da França é um caso muito ilustrativo. A França tinha tudo para ficar do lado dos católicos, mas ela não pensou em termos de católico e protestante. Ela pensou Eu estou pensando em outra coisa, porque assim, esse período anterior que está falando, né, que os iluministas estão lá se contrapondo às guerras religiosas, e aí propondo, inclusive, essa separação, assim, né, pelo básico que eu conheço do ensino médio. Eu estou pensando se, na verdade, as guerras anteriores, ela também, antes desse período de guerras religiosas, onde você tem um tensionamento aí por conta da reforma protestante e calvinista e tal, se, na verdade, a gente já não está fazendo uma reconstrução aí da história, falando que tem essa passagem, desconsiderando os tipos de guerras e as justificativas que eram dadas antes. Então, estou pensando, aí até dei uma gulgada aqui nas guerras na antiguidade, se elas eram tidas também como guerras religiosas ou não. Porque aí eu também não consigo fazer essa conexão tão Tônia, forte. é muito inteligente o que você está falando, porque a gente pode pegar várias guerras que foram apresentadas como sendo preponderantemente religiosas, tipo as cruzadas, mas que tinham toda uma série de interesses geopolíticos por trás, né? Às vezes a religião era usada só como uma desculpa, um pretexto, né? Era o que era usado para justificar as ações, para motivar as pessoas, para legitimar o que estava sendo feito, né? Então, a gente tem várias guerras religiosas. Este momento da história é um momento em que essa expressão ficou muito utilizada, porque a dimensão religiosa teve um papel importante, inclusive, Otônio, no nível de violência, de brutalidade, de intolerância, de crueldade, parece que essa dimensão da religião dava uma coisa a mais para o lado de uma legitimação de você usar a violência contra o outro, sabe? De uma maneira que, se fosse só uma disputa de terra, talvez não fosse igual. Então, qual que é a ideia aqui? É que toda vez que surgir uma grande potência, que individualmente é mais poderosa do que cada um dos outros, das outras potências, e que poderia derrotar cada um se eles fossem enfrentar essa grande potência individualmente, separadamente, esse desequilíbrio de poder ele geraria como que uma reação. Eles gostam de falar quase como se fosse uma coisa assim da física, sabe? Gera uma reação. Qual é a reação? É que os menores se juntam, porque sozinhos eles perderiam para a grande potência. Mas se eles se juntarem, o famoso mexeu com todos, aí juntos eles são mais fortes do que a grande potência. Vocês entendem essa lógica? Eu queria que vocês se manifestassem aqui no chat, porque essa é uma questão central da teoria das relações internacionais, e é um movimento que vai acontecer muito. Então, quando Napoleão fica muito poderoso, a França napoleônica super poderosa, aí vão ter várias alianças, várias coalizões de vários países para tentar combater. Quando você tem na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra... Então, essa dinâmica das alianças para combater uma potência para... A ideia é o seguinte, quando há um desequilíbrio, pense nisso, quando há um desequilíbrio, em que um lado é muito forte, o outro lado é muito fraco, esse desequilíbrio ele tenderia a aumentar a probabilidade do forte projetar o seu poder sobre o fraco. Vocês entendem? A ideia básica é, onde há desequilíbrio, há um risco. Risco do quê? Do forte tentar projetar o seu poder sobre o fraco. Por quê? Porque ele pode, porque ele ganha, porque... Nesse contexto, o mais seguro é um equilíbrio como esse aqui, em que
Se fosse considerar bilateralmente, esse aqui sempre ganharia, mas com eles em uma forma de aliança, aí surge um equilíbrio que desencoraja o conflito. O que vocês acham dessa ideia? Faz sentido para vocês? O desequilíbrio ser perigoso, aumentar o risco? Faz, Giovana. E o equilíbrio, por exemplo, na Guerra Fria havia um certo equilíbrio, né? Esse equilíbrio fazia com que ninguém quisesse tentar uma guerra contra o outro. Por quê? Porque todo mundo ia sair perdendo. Bom, essa lógica de que um equilíbrio é bom, um desequilíbrio é perigoso, fez com que os países se articulassem diplomaticamente dentro desta lógica, para que ninguém ficasse tão poderoso que pudesse ameaçar todos os outros, para que houvesse uma certa compensação das assimetrias. E dentro desse processo, pessoal, eu queria que vocês entendessem o tanto de troca-troca territorial, de barganha de povos e territórios que acontecia entre os vencedores das guerras. É chocante, sabe? Eu queria muito que vocês vissem isso. A trivialidade com que eles, os vitoriosos das guerras, negociavam quem vai ficar com o quê, decidindo o futuro dos povos, dos territórios, muitas vezes sem a consulta ou a participação ou a legitimação deles, né? Isso vai ser algo que deve estar presente nas análises que nós vamos fazer até hoje. Por exemplo, quando a gente fala de Israel, isso aqui ajuda a gente a entender como é que foi criado o Estado de Israel, entendeu? Essa maneira de resolver, pega um pedaço de terra para cá, outro para lá, junta aqui, você me ajudou, então toma o território. Quem perde a guerra perde território também, quem ganha avança sobre esse território. E eu queria que vocês entendessem que esse é um processo muito importante. E a maneira pela qual eles organizaram o fim desta guerra é tida como aquilo que é o marco fundador simbólico do início do direito internacional enquanto um sistema jurídico. Sabe, não dá para você botar um ponto assim, nesse dia passou um portal e aí todo mundo... Não é assim. Varia de lugar para lugar, para outro, né? Mas quando o povo pergunta quando é que a doutrina majoritariamente atribui o início de algo como um direito, um sistema jurídico entre nações? Bom, é a partir aqui da paz de Westfália. Então, esse sistema de relacionamento entre estados, em que o papado e o Sacro Império Romano Germânico se tornaram muito menos poderosos e a dimensão preponderante passou a ser no relacionamento entre as nações, internacional. Esse é o momento em que, horizontalmente, e não mais verticalmente, esses estados precisam se articular. E aí, network, né? Eles precisam criar, inclusive, quem é que falou disso agora há pouco? Acho que foi a Lívia. O Atuane, não lembro. Eles precisam criar horizontalmente normas para se protegerem, né? Para se poderem cooperar, para poderem desenvolver de maneira mais eficiente os seus próprios interesses, né? Então, a maneira pela qual essas estruturas hierarquicamente diferentes se relacionaram lá nas negociações acabou gerando essa ideia de um princípio formal, né? Aí, pessoal, isso aqui é muito importante para o direito, muito importante para o direito, o princípio da igualdade soberana. Quer dizer o quê? Que dentro do território, aquele Estado tem supremacia. Assim como o país vizinho, o seu Estado tem supremacia sobre o seu território. E o Estado vizinho não tem supremacia sobre o meu território, por quê? Porque eu sou soberano, aqui quem manda sou eu. Então, a ideia de soberania, nesse contexto de independência externa, ou seja, o Papa não manda em mim, o Imperador não manda em mim, quem manda em mim sou eu, né? E, no plano interno, supremacia. Aqui dentro, a autoridade sou eu. Não é o Papa, não é o Imperador, sou eu que crio as leis, eu que tenho o exército, eu que
imponho a moeda, eu que cobro os tributos, eu, Estado, nação. Vocês estão entendendo? Essa passa a ser a estrutura preponderante. E aí, esses princípios, autodeterminação, neste momento da história, ele está muito associado à identidade religiosa. A autodeterminação é o seguinte: se eu quiser que meu país seja protestante, ele vai ser protestante. Não vem você, católico, tentar interferir na minha autonomia, na minha soberania, né, sobre a minha religião. Isso viola o princípio da não intervenção dos assuntos internos de outros estados. Ou seja, vamos respeitar as soberanias e não vamos, como fazia antes, ativamente tentar derrubar os governos, os reis, os nobres, que não fossem da mesma identidade religiosa, né? Essa legitimação, então, ela vai, não vou dizer que ela vai acabar, mas, né, ela sofre uma grande mudança aqui. Aí, veja, eu queria mostrar situações um pouco parecidas. Depois da Revolução Francesa, depois das guerras napoleônicas, veio o famoso Congresso de Viena, que é um pouco parecido com os tratados de Westfália, que finalizaram a Guerra dos 30 anos. Esse Congresso de Viena foi um outro momento incrível, né? Você tem aqui essa representação de como que o povo, né, o terceiro estado, carregava a nobreza e o clero, e a Revolução Francesa. Enfim, eu estou ilustrando aqui, mas a gente não teria tempo de falar em profundidade sobre esse assunto, né? Mas você sabe, né? Como alguém falou, ele estudou no colégio, né? Tá ótimo, né? Napoleão, então, ele vai romper esse equilíbrio. E vejam que interessante. As motivações ligadas a essa guerra, elas são diferentes. E a ideia revolucionária, ela tem uma força, a identidade de nação, que vai ser, tem uma força muito grande. Lutar pelo senhor feudal é diferente de você lutar, por exemplo, por acreditar nos ideais da revolução, né? Por uma identidade de nação. Isso é muito interessante. E aí Napoleão, ele ganha em terra, mas ele perde no mar, né? E uma das coisas mais extraordinárias que na história, para mim, eu acho isso incrível, incrível, né? Toda vez que a gente está fazendo algum jogo, quando você conquista a capital de um outro país, você ganhou, né? Você venceu a guerra. Napoleão invadiu a Rússia e foi avançando, 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 até chegar a tomar Moscou, que já tinha sido uma cidade praticamente transferida para São Petersburgo, evacuada, e assim que os franceses chegaram, tacaram fogo em tudo para que eles não pudessem se beneficiar da estrutura da cidade, de maneira que Napoleão ganhou, mas não levou. No maior exemplo da história, de uma capacidade de você ceder espaço e, com isso, ganhar, porque foi o que aconteceu. Incrível, né? Aí, na volta, triste, né, de Napoleão para a França, eles vão sendo atacados e isso vai enfraquecer bastante, até que a gente tem a famosa Batalha de Waterloo, no qual, né, mais uma vez, alianças, né, olha quantas alianças, acabaram fazendo com que Napoleão fosse derrotado. Então, vencido a França revolucionária, como é que nós vamos reorganizar essa Europa que ficou toda bagunçada em questões muito importantes das relações de poder no plano internacional? Então, o Congresso de Viena, em 1815, ele vai tentar manter a paz através do equilíbrio. Vocês acabaram de ver como é que o Richelieu pensou isso, né? A ideia de que se tiver um país muito poderoso, Samuel, Maria Clara, e duas Maria Clara, se houver um desequilíbrio, isso é perigoso. Por exemplo, a França vai invadir todo mundo, os vizinhos e tal. O equilíbrio é necessário para fortalecer a causa da paz. E como é que você vai ter esse equilíbrio? Através do multilateralismo, ou seja, nós vamos ter várias potências que vão se equilibrar de uma maneira em que o poder de uma não desperte o temor na outra, né? Isso, então, no contexto de uma redistribuição geográfica da Europa, vai acontecer mais uma vez aquele troca-troca, né?
queria chegar aqui na parte do equilíbrio, né? Então, se for para ficar mais ou menos do mesmo tamanho, então vamos pegar povos que não participam da sua identidade cultural e vamos agregá-los ao seu império, só para que você fique com um tamanho mais ou menos parecido com o meu. Isso vai fazer com que, por exemplo, o Império Austro-Húngaro seja um império de povos muito diferentes, né? Esses impérios vão consolidando poder entre eles, imperadores, sobre povos que não estão participando desse processo, mas que vão ser submetidos a essa soberania, vão ser subordinados a elas. E aqui a gente tem uma sofisticação das relações internacionais muito, muito marcante, que vai ser talvez a grande mudança, Rafaela, que vai acontecer, que é o início de uma transição de um sistema essencialmente bilateral, as relações internacionais eram essencialmente bilaterais, para um sistema no qual os grandes temas vão ser resolvidos multilateralmente. E uma negociação multilateral é muito mais complicada do que... É uma network mais sofisticada, não é não, pessoal? Do que relações bilaterais. Esta formatação impulsiona a organização das relações diplomáticas e do direito internacional. Agora, para que esse acordo fosse estabelecido, então tem um troca-troca de território que é obsceno. Quem ganha o quê? Quem fica com que pedaço? Arbitrário, muitas vezes, sem respeitar as diferenças regionais, sem respeitar as identidades linguísticas, religiosas. O acordo feito lá em cima que se impunha para baixo, né? Tudo com base nessa preocupação sobre o equilíbrio, né? O equilíbrio entre as potências. Então, a gente tem... Como é que está? Ah, não, ainda tem tempo, estou por dentro. A gente tem uma prática reiterada de fazer com que, depois das grandes guerras... deixa eu só achar uma postura aqui, pessoal. Depois das grandes guerras, há uma acomodação entre os vitoriosos sobre os derrotados, e essa acomodação envolve projeção de poder sobre territórios, troca de zonas de influência e questões que escapam assim do que seria a nossa expectativa pro... Ah, não, desculpa, abri o arquivo errado, gente, desculpa. Tá aqui. Professor, você podia dar um exemplo, porque eu não compreendi tão bem essa questão da... Assim, eu entendo, né, que você fala que a gente sai de uma coisa de relações de característica da bilateralidade e passa para uma multilateralidade. Só que... Começa um longo processo que se consolida mais no século XX. Mas aí eu queria entender como que acontecia antes, assim, tipo, ou você der um exemplo aí de alguma guerra anterior que a relação era de bilateralidade, só para... Porque para mim parecia, né, que sempre rolava uma intervenção mais. Até os 30 anos, foi uma guerra que envolveu muitos povos diferentes, muitos reinos, condados, mas na hora de sentar para negociar, eles negociaram como se fosse bilateral. Os católicos ficaram numa cidade, os protestantes ficaram em outra. Eram duas cidades da região de Westfália. Então, fala a paz de Westfália, porque não foi numa cidade, foi numa região em que católicos numa, protestantes na outra, e eles negociaram de uma maneira como se fosse bilateral, apesar de ter tanta gente envolvida, sabe? Dois povos. O histórico do desenvolvimento das relações internacionais, desde a primeira aldeia, sei lá, tribo, cidade, civilização, ela tem maiores dificuldades de integração com outros povos mais distantes em uma rede coesa, porque isso vai ser mais factível a partir de um certo nível de desenvolvimento tecnológico, de transporte, de comunicação, de interação, de padronização de uma série de
estruturas de poder. Isso vai ser, as condições de possibilidade para que isso aconteça vão se projetando muito nesse contexto europeu a partir desses momentos. Então, a ideia de que vai começar um processo no qual os grandes temas vão sendo gradualmente mais discutidos em foros multilaterais, ao invés de bilaterais apenas. Por quê? Porque os problemas não são apenas bilaterais, os problemas transcendem a relação entre um ou outro país, né? Isso vai chegar no ponto em que a gente vai ter, por exemplo, a partir do século XX, a criação de uma série de networks, né, que a gente pode chamar, de organizações internacionais, como a Liga das Nações, como a ONU, né, e os blocos de integração, que são desdobramentos dessa tendência de sair do bilateral para o multilateral. Né? As várias organizações globais, FMI, OMC, né, o Banco Mundial, que vão sendo mais importantes do que as relações bilaterais tradicionais. Por exemplo, se você é um diplomata, onde a ação acontece, é muito mais numa organização internacional do que na embaixada, porque a embaixada é só a relação de dois países. O que é mais importante mesmo vai ser decidido no foro multilateral e não na relação bilateral, porque dois países sozinhos não conseguem criar normas que vão ser generalizáveis para o conjunto dos outros países, então vamos discutir nos foros. Né? Mas lembrando sempre, Tony, que eu tento usar um vocabulário bastante cauteloso, para não parecer que as coisas são imediatas, são determinantes, são... Né? É o começo de um processo que vai se manifestando, né? Não é da noite para o dia, não é todo mundo. Né? Agora, deixa eu contar dois causos para vocês de como que o poder forja um padrão de relações internacionais que vai ser muito utilizada essa palavra aqui, realpolitik. Vocês já ouviram essa palavra antes? Realpolitik. Essa palavra real, ela vai ser muito utilizada por uma corrente doutrinária que se chama de realismo. Os realistas. Mas ela também tem uma dimensão, esses realistas se denominam assim, em oposição aos que são idealistas, aos que são utópicos, aos que pensam que o mundo pode ser, né, um espaço de cooperação harmônico e tal. Então, os que se dizem realistas acham que não, que a tendência é o conflito e não a cooperação. Realpolitik também tem uma dimensão de essa palavra real como uma referência a território, sabe? Porque é isso que vai acontecer aqui. Então, muito rapidamente, esses dois grandes países que a gente conhece hoje, como Alemanha e Itália, eles são muito recentes. Né? Eles eram uma série de nações pulverizadas que não tinham essa identidade única. Por exemplo, olha como é que era a Itália, né? No contexto em que ascende ao poder o Napoleão III, que vai ser uma pessoa que vai ter um papel no início de um processo de unificação dessas várias nações em um Estado. Né? Então, o Napoleão III, sobrinho do Napoleão Bonaparte, né, ele tenta uma série de aventuras internacionais e uma delas está associada a ajudar o reino do Piemont a iniciar um processo de integração do que a gente vem a chamar de Itália, né, especialmente contra a Áustria, o Império Austríaco, que projetava influência sobre boa parte do que é hoje a Itália. Então, a gente vai ter uma série de guerras que vão marcar isso. O Garibaldi é uma das figuras mais conhecidas desse período, inclusive veio ao Brasil e ajudou bastante aqui também. E aí você tem a evolução, né, os mapas com o processo de gradual integração dessas nações em um Estado só, né? Isso feito muito com base em conquistas militares e articulações diplomáticas. Né? Então, a Itália vai se integrando no contexto de guerras com a ajuda da França contra a Áustria, né? Conflitos internos, cercando ali e projetando uma nação sobre outras. Mais ou menos como a Prússia vai fazer em relação ao que é a Alemanha. Né? Isso aqui era, né, 1871,
o ano em que a gente tem o Império Germânico estabelecido formalmente, as várias nações, né, que faziam parte desse império, né, Bavária, Westfália, né, Brandeburgo, Prússia, olha onde ficava, né, muita coisa que hoje é Polônia, né. Então, essas nações germânicas eram muito influenciadas. O principal país germânico era a Áustria, a principal potência. A Prússia era uma potência em ascendência. Mas a Prússia convence a Áustria a fazer uma guerra na Dinamarca para proteger os protestantes que estariam submetidos à zona de influência da Alemanha, mas que numa sucessão dinamarquesa houve uma violação, e aí você tem uma projeção na verdade, uma certa armadilha, né? A Prússia convence a Áustria a fazer uma guerra contra a Dinamarca, que é vencida facilmente, e que dá territórios para a Prússia e para a Áustria, longe da sua base, né? Que a Áustria depois vai perceber que ela vai ter muita dificuldade para efetivamente controlar. Depois, vai ter uma guerra também muito interessante, que todo mundo achava que a Áustria iria ganhar, que é uma guerra entre a Prússia e a Áustria, logo depois. Um pouco no contexto das repercussões da guerra na Dinamarca, e as articulações da network, né, do que era essa articulação de nações germânicas que não eram um Estado, né? E a disputa de influência entre a Prússia e a Áustria. Isso se materializa numa guerra que todo mundo achava que a Áustria ia ganhar. E, no entanto, a Prússia derrotou a Áustria muito rapidamente. E, nesse momento, a Itália aproveita também que a Áustria está com a atenção dividida e captura um pedaço importante do território que estava no processo de sua integração, né? Essa Segunda Guerra vai consolidar muito o poder da Prússia nessa zona de influência germânica, né? Eu vou disponibilizar tudo para vocês depois, tá? Estou passando porque nosso tempo... Né? Até que teve uma terceira... Professor, mas eu não sei se você está achando que você está compartilhando a tela. Aí não estou? Não está. Você está brincando? Você está brincando? Há quanto tempo que eu estou... Quanto tempo? Parou de compartilhar, deve ter uns 10 minutos. Meu Deus. Na hora que você falou ainda tem tempo, você tinha parado de compartilhar a tela. Gente, que absurdo. Que bom que você me falou isso, Tony. Muito obrigado, viu? Deixa eu só lembrar aqui qual que é essa aqui. Que barbaridade. Olha só. Quando você começou a falar de, acho que Realpolitik, eu acho que tá, Realpolitik. Parou de compartilhar a tela. Então tá, Realpolitik, né? Aí você tem o que era... gente, que pena, né? O Napoleão III faz um acordo, né? O processo de unificação italiana, como é que gradualmente foi consolidando, e sempre no contexto das guerras, né? Por exemplo, quando a Prússia e a Áustria fazem guerra, a Itália vai lá e pega um pedaço. Quando a França e a Prússia fazem guerra, ela vai lá e pega um pedaço. E essas projeções de poder sobre essas nações que são juridicamente autônomas, mas que estão culturalmente muito identificadas e dentro de uma network frouxa, tá? Frouxa, né? Resquício aí do Império Germânico, Sacro Império Romano Germânico, né? Essas alianças, né? Aí vai ter uma guerra que a Alemanha chama a Áustria para uma guerra talvez desnecessária para os interesses da Áustria, e ela participa, ganha e acaba não levando, e depois a Prússia, nessa região aqui da Silésia, né, acaba conquistando também territórios importantes na produção de carvão sobre a Áustria. E todo mundo achava que a Áustria ia ganhar, e isso acabou, inclusive, gerando muita expectativa. Na França, a França quis vender a neutralidade dela muito cara, né? Ela queria assim, o que eu ganho para não entrar do lado de ninguém? A França, na verdade, queria que o mais fraco vencesse o mais forte era a Áustria, né? E aí você tem uma situação na qual essa Segunda Guerra
consolida o poder da Prússia, especialmente na região norte, com as várias nações, os reinos, os condados, ducados, bispados, etc., mais ao norte. E a Áustria ainda alguma influência mais ao sul. Aí acontece uma coisa que é difícil de contar, porque parece difícil de acreditar, mas acredito. Então, teve um contexto no qual, numa crise da sucessão espanhola, houve a possibilidade, né, de alguém da família real ligada à Prússia ser herdeiro do trono da Espanha. E a França se projetou sobre essa possibilidade de uma maneira muito autoritária, tentando exigir uma declaração pública de que a Alemanha não teria pretensão a esse trono, né, renunciando a qualquer possibilidade disso acontecer. E a maneira pela qual isso foi feito foi diplomaticamente meio atabanado. E o Bismarck fez uma manipulação política como poucas vezes se viu. Ele escreve uma nota à imprensa que explica de uma maneira considerada humilhante para a França o que aconteceu. Por incrível que pareça, essa notícia plantada gerou tamanha revolta na França que o povo da França se sentiu humilhado e provocou, pediu, clamou por uma ação militar contra a Prússia, que era exatamente o que a Prússia queria que acontecesse, estava preparada para isso acontecer e a França não estava. Então, é incrível como é que as coisas tão simples assim podem ter consequências tão grandes. Então, para surpresa também de todos, a Prússia derrota a França de uma maneira incrível, né? Rápida e categórica. E isso consolida o poder da Prússia no contexto, veja, capturou até o imperador, né? Da Prússia no contexto, fez o desfile, né, em Paris. Mas o que eu acho mais interessante é isso aqui. Coroou o rei da Prússia como imperador do Império Germânico em Paris. E veja só, o ataque da França à Prússia foi o pretexto que faltava para, em um ato de defesa coletiva, a Prússia unificar os povos germânicos em torno de um imperador. Se eles não tivessem sido atacados, especialmente por um francês chamado Napoleão, talvez isso não tivesse tanta força. Mas essa provocação gerou exatamente o efeito desejado. E isso, então, também tem uma série de consequências territoriais, né? Quando a França perde, a Itália aproveita e anexa Roma, que estava sob proteção da França até então, né? E aí você tem aqui mais um tipo de network, né? A Liga dos Três Imperadores, que o Bismarck também vai articular, tentando manter as grandes potências em harmonia umas com as outras, tentando evitar movimentos revolucionários e tentando um não atrapalhar o outro, não competir com o outro. Uma das coisas mais importantes que ele fazia nesse contexto era o Tratado de Resseguro entre a Alemanha e a Rússia. Um tratado que garantia a Rússia para a Alemanha e a Alemanha para a Rússia que eles não iam entrar em conflito entre eles, que eles não iam brigar entre eles. Esse acordo dava tranquilidade para os dois países, que nesse contexto, então, a Alemanha passa a ter uma projeção geopolítica imensa e anseia por consolidar esse status quo, tentando evitar que as potências europeias briguem entre si. E aí, uma das coisas que vai acontecer é a famosa partilha da África, né? Que não aconteceu na África, obviamente, mas em Berlim, onde, para que não houvesse conflito entre as potências na Europa, a Alemanha do Bismarck contribuiu para que houvesse um entendimento, uma cooperação, uma divisão de zonas de influência para a colonização. E aí tem essa frase interessante que ele fala assim, olha, o seu mapa da África é muito bom, mas o meu
meu mapa da África é assim, aqui está a Alemanha, aqui está a França, aqui está a Inglaterra. Então, assim, a preocupação dele com a divisão da África era a preocupação com a divisão do poder geopolítico. Então, percebam, o território e o povo nos territórios sendo usados como barganha de compensação geopolítica, num contexto em que eles não tinham o poder de projetar as suas vontades, os seus interesses, né, sendo submetidos. Então, assim, a ideia do esfatiamento de território não tem como ser mais claro do que isso. Né? E, a partir desses entendimentos, a Europa Ocidental experimenta uma facilidade para subjugar o resto do mundo, especialmente a África, o Sudeste Asiático, né? No contexto de grande superioridade militar, tecnológica, né? Que chega a pontos assim, gente, uma das histórias mais tristes da humanidade, para mim, é as guerras do ópio na China. É escandaloso, me deixa indignado. Como é que, imagina, seria o equivalente aos países fazerem uma guerra para garantir o direito de vender crack no país, sabe? Um negócio é difícil até de explicar. Então, a China também é um país que vai ser dividido como uma pizza. Esse cartão é famoso. E estas networks de cooperação entre eles vão gerando aquilo que nós vamos chamar depois de direito internacional. Né? Entre eles, a diplomacia, olha essa imagem, o quanto simbolismo. Né? Aqui você tem ingleses, franceses, turcos, alemães, austríacos, né? E está todo mundo fazendo aqui um acordo, um grande acordo. Esse acordo vai ser positivado no direito internacional nesses tratados aqui. Né? Então, esse tratado é fruto de uma negociação que é fruto de uma correlação de poder, inclusive militar. Né? No campo lado de cá do Oceano Atlântico, os Estados Unidos têm uma projeção de poder também muito arrojada, né? Se viu como o único país que tinha o direito geral de intervir, um direito geral de intervir no continente para exercitar um poder de polícia internacional. Olha o vocabulário que se usava. É impressionante, né? É impressionante. A doutrina Monroe, ela tem dois lados, tá? Um é a América para os americanos, que todo mundo conhece. O outro é os europeus que se lasquem com suas guerras. Eles que morram para lá, o problema é deles, nós não temos nada a ver com isso. Esse segundo aspecto da doutrina Monroe é um que vai ter que ser quebrado para legitimar a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Mas isso é uma história para depois. Né? A gente vai ter uma provocação de uma guerra com a Espanha e a colheita do Império Espanhol tão fragilizado, já tão sem capacidade de sustentar seu império. Os Estados Unidos, então, ele acaba, digamos assim, herdando, né, esse espólio territorial espalhado pelo mundo, né? Onde eles puderam estabelecer suas bases militares e percebam como que esses cartões explicam o que estava acontecendo de uma maneira que talvez o professor nem consiga. Né? Então, os Estados Unidos dá uma pedalada aqui na cabeça da Espanha, e a Espanha tenta chamar a atenção da Europa, mas a Europa, Inglaterra especialmente, está preocupado com outras coisas. Né? E o tio Sam, né, ele fala aqui que havia uma crítica à falta de interesse dos líderes dos Estados Unidos de falar francês, que era a língua da diplomacia internacional. Né? Aí ele tira uma onda aqui, né? Eu só falo americano, ele nem falou inglês, eu só falo americano. E eu não quero conselho de ninguém. Aí volta todo mundo com o rabinho entre as pernas. Né? Então, a projeção do poder também sobre o território vai acontecer não só na Europa, na África, mas também no continente americano, com esses outros autores. Né? Essa expansão do poder e essa proteção que, por exemplo, a Prússia nunca teve, né? De ter um oceano de um lado, um oceano do outro, um país fraco acima, um país fraco abaixo. Né? E essa disputa de poder chega, né, a Ásia. O Japão percebe que se ele não se modernizar militarmente, ele vai ser o próximo a ser consumido, desenvolve uma política externa agressiva, expansionista, e também vai tentar
projetar a sua realpolitik, né? Poder, território, né? Especialmente sobre a China. Faz uma guerra contra a Rússia, que todo mundo acha que a Rússia vai ganhar, mas a Rússia perde. Faz uma guerra com a China, e o que faz na China até hoje é estarrecedor, né? Então, a gente tem essa militarização da relação internacional, da sociedade internacional. Ela está cada vez mais ancorada na ideia de poder, poder militar. É o poder que vai fazer com que as coisas aconteçam, né? É o poder que legitima as ações mais absurdas, né? Como os projetos de colonização, de imperialismo, de subjugação, de dominação, né? Isso vai gerar um clima que faz com que uma grande, grande guerra seja muito previsível, né? Mas aí eu vou deixar isso para a próxima aula, porque eu acho que nosso tempo já está perto do final. Isso aqui eu queria começar e acabar, né? Para a gente falar sobre o século XX e a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Vou mandar para vocês, então, o link do vídeo da aula passada, o desse, e um especial com o plano de ensino explicadinho, e um outro pequenininho sobre teoria dos jogos. Só coisas que eu queria ter conseguido inserir na aula, mas eu estou dando essa matéria pela primeira vez, não relações internacionais, esses conteúdos de teoria dos jogos e falácia lógica, essas coisas. Então, eu calculei mal o tempo, vou fazer isso, digamos assim, por fora e mando para vocês. Alguma dúvida? Tuane, Giovana, Lívia, Maria Clara, Júlia, Sofia? Posso esclarecer algum ponto? Porque é uma aula que parece um massacre de overload de informação, né? E aí, o que eu queria que vocês tirassem dessa aula é como, Maria Clara, que as relações internacionais vão criando parâmetros de cooperação e de conflito, como que, em diferentes momentos, o formato das networks é diferente também, como que eles estabelecem mecanismos de cooperação entre eles e de legitimação do conflito contra os outros, né? E isso tudo vai ter... É muita informação, tá? Mas, Olivia, só para deixar claro, eu não vou cobrar de vocês essas coisas de história. Eu estou querendo mostrar o tanto que esse ambiente faz isso, de pegar um pedaço de território, um povo, e dar para um país, e pegar um outro e dar para outro, e troca, e vende, e negocia, e invade, conquista, e subjuga. E isso percebam, isso é muito louco. Como é que fazem com tanta trivialidade esse tratamento de povos que têm a sua história no território, né, e que são tratados como se fossem mercadorias, né? Isso vai ter consequências terríveis até hoje. Os conflitos que a gente vê hoje são muito, muito, muito relacionados a essa maneira, né, de projetar poder, de estruturar normas, né, instituições, enfim, são relacionados. Então, o que eu queria que vocês entendessem é isso, o troca-troca territorial, tá? Os detalhes não me interessam. Interessa você saber que, em grandes momentos de guerra, há uma redistribuição de território, os vencedores pegam aqui, os perdedores perdem acolá, e isso é tratado como se fosse objeto, e não com o respeito e a dignidade que deveria ser tratado, a ideia de um povo em um território, né? Que é a base da noção de um Estado, um povo num território juridicamente organizado. Isso foi, por muito tempo, sobreposto por potências que conseguiam subjugar várias nações em uma estrutura que a gente pode chamar de império, né? Mas, enfim, que vão sofrer um forte impacto no século XX com as duas guerras mundiais, e esse momento que a gente vive agora é um momento de rearranjo também. Vamos torcer para que as guerras não sejam tão intensas, né? Porque elas estão caminhando para um lado muito perigoso. Tá certo?
Mais alguma coisa, pessoal? Não? Que isso. Até semana que vem, Giovana. Um abraço. Eu vou parar a gravação, então. Se alguém quiser falar alguma coisa comigo, eu sempre espero vocês